Vamos para o nosso fechamento do mercado de lei. Vamos falar dessas três empresas que também pagam dividendos, algumas caindo, outras subindo. Vamos entender o que está acontecendo. Temos aqui, pessoal, o nosso radar. Marco Polo, a Pomo 4 aqui, vem momento favorável e diz logo de cara: dividendos trimestrais estão no radar. E isso chega a brilhar os olhos, porque dividendos trimestrais é excelente para quem está iniciando com uma carteira de dividendos. Na outra ponta, qual que é a minha opinião sobre esse follow-on da Leve 3? Será que é uma oportunidade? Também temos o dividendo de R$5. Qual que é a Datacom aí para esse dividendo? Será hoje, hein? Hoje, dia 1 de novembro, é a Datacom para esses dividendos. Eu estava dando uma estudada aqui, olhando para a Leve 3, cheguei numa simples opinião aqui sobre, e a gente precisa entender o que está acontecendo para ver se faz sentido a gente se posicionar ou não, tá bom? Então vou compartilhar aqui esses insights, também vamos falar aqui sobre o resultado da Cielo, tá? Tem alguns pontos aqui que liga a atenção, e um deles aqui é a base ativa de clientes, né? A base ativa de clientes mostra os clientes dela ali, que está crescendo, se está diminuindo, e é muito ruim quando entra numa linha nessa de queda, né? Então a gente começa a ficar olhando para a Cielo nesse momento, mas também o preço já é um preço bem abaixo, também os dividendos dela para saber qual que é a data, tudo isso a gente precisa entender, tá bom? Então me deixa aqui nos comentários qual dessas ações você tem, se você está de olho também na Marco Polo, na Pomo 4, após o CEO disse, né, isso sobre esses dividendos trimestrais, começa a me interessar aqui se manter essa política. Temos aqui a Leve 3, se você tem na sua carteira, deixe também aqui nos comentários, ou se você tem as ações de Cielo, é interessante que deixe também, porque quando saem os fatos relevantes, eu crio conteúdo aqui para vocês exclusivo. Também temos aqui o dólar caindo 5,2 aqui, é muito interessante que ele está seguindo essa minha tendência aqui que eu coloquei de queda. Só que se ele cair abaixo dessa linha aqui de 4,93, a gente busca aí possivelmente os 4,95 e toque aqui. E eu estou prestes a comprar início do mês um pouquinho de dólares, né? Pelo menos uns $100 aí para a gente remunerar a nossa conta aqui, tá bom? Então é importante entender tudo isso. Na parte de mineração, fechei minha posição hoje de Vale, a Vale aí subindo 3%, Rio Tinto 0,53%, então a gente já sabe que essa alta da Vale porque já estava descontada e também os dividendos e compra de ação, aí isso mostra eficiência, né, para suas ações. Na parte de petróleo, a gente vê a ExxonMobil, também temos aqui a Chevron, aqui misto, né, e junto com Petrobras subindo mais do que as duas outras. A gente precisa entender tudo isso. Então, pessoal, se inscreva no canal, todos os dias trago assuntos relacionados às ações de dividendos, dos fatos relevantes, opinião, tá bom? Então é muito importante que a gente compartilhe esse trabalho juntos. Vamos aqui para o vídeo de hoje, vamos começar por quem? Vamos começar logo dando a nossa opinião sobre a Metal Leve, a Leve 3, né, a Mali. A Mali subiu bastante, subiu mais do que quando a gente pega uma linha de tendência dos R$22 até 52, mais de 137%. Muitos de vocês devem ter um preço médio abaixo de 30, né? Porque ela disparou e aí a gente sabe que o preço justo dela está muito abaixo disso, só que uma empresa de crescimento, trazendo bons números e também dividendos. É uma combinação perfeita aqui para os investidores que ficarem de olho e fazer as suas ações subirem, né? Então a gente tem que entender que o combo é perfeito. Qual que é o seu preço médio aqui na Leve 3, hein? Deixa aqui nos comentários para mim entender se você pegou realmente aqui ou você comprou topo. Agora falando da opinião que eu falei que iria comentar sobre, esse follow-on que está iniciando e quem comprou aqui é uma oportunidade. Essa oportunidade é dada porque eu vou dizer aqui a minha opinião sobre, não é porque eu falei que a oportunidade você vai comprar, tá? Mas se você já estava comprando a 48 e agora um follow-on abaixo desse valor e as ações caindo e amanhã a tendência é abrir R$5 a menos, possivelmente a R$30 e a gente ir buscar pelo menos os R$26, R$27, R$28 aqui da Mali Metal Leve, tá? A gente precisa entender isso. Então, para quem comprou topo, vejo oportunidade. Para quem tem preço médio aqui embaixo, também vejo oportunidade por causa disso. Ó. Porque quando a gente está olhando por seus controladores, a gente tem uma holding criada aqui, né? Pelos seus controladores. E quando a gente acessa ali, a gente vê que eles mesmos já participam dentro da empresa. Então, não são controladores que não participam ali. Então, sim, eles participam, tá? A gente precisa entender isso. E entender
aí que o mercado elevou muito esse ano a cotação, aí chega um follow-on, e aí a gente precisa entender, não é que o controlador ele está dizendo que não vale os R$ 50, ele está tipo, tô querendo vender 10% da minha participação, possivelmente para investir em outra coisa. Ele esperava esse crescimento, talvez era esse crescimento igual a gente. A gente compra aqui, ó, vamos supor que a gente comprou aqui em R$ 17. Só que quando desce 100% de retorno, eu quero vender. Então, ó, quando chegou aqui nos R$ 38, eu zerei minha posição, perdi aí toda essa alta. Faz parte, cada um tem um objetivo, tá? Na bolsa, a gente precisa entender isso. Então, minha opinião para quem tem PM baixo, PM alto, é uma oportunidade, dito a todos os indicadores e o que ela está trazendo aqui para a bolsa de valores. ROI de 50%, margens altas, aqui dividendos aqui em maio, e também possivelmente em dezembro. Tudo isso a gente precisa estar no nosso radar, tá bom? E os seus dividendos foram ali apresentados junto com essa oferta de ações aqui, 5,5 por ação ordinária da emissão aqui, farão jus aos dividendos acionistas. Quem tiver com a posição no dia 1 de novembro de 2023, dia 3 será ex-dividendos, porque dia 2 é feriado, e aí os dividendos serão pagos no dia 10 de novembro, tá bom? Então, possivelmente no dia 3 aqui, já negocia abaixo aí de perto de R$ 29, R$ 28, R$ 30 aí essa ação, tá bom? No nosso radar aqui, Marco Polo, a Pomo 4, o CEO disse aqui que a companhia afirmou estar otimista com o crescimento do volume de produção para o fim deste ano, início de 2024. Quando a gente está falando de fabricante, chassis ali, muitas coisas que a Marco Polo faz, a gente entende que vamos precisar nos próximos anos de ônibus de viagem ou não? Qual que é a sua opinião? A minha opinião é que sim, que iremos precisar e iremos ter que investir firmemente nesse setor ali em qualidade, porque eu acredito que não é só de avião, acredito também que os ônibus não pararão, tá bom? Entendendo isso, a gente olha para a ação, para a empresa, a 5,39, meu valuation cheguei a R$ 7 alguma coisa, não lembro exatamente. Então, essa queda possivelmente agora deu uma animada aos investidores e a ação tende a voltar a subir, tá? Então ele disse aqui, ó, sobre a política de dividendos, os diretores reafirmaram o compromisso de começar uma distribuição trimestral de proventos, isso é muito bom. Isso volta para o nosso pipeline aqui, quando falamos de alocação de capital, disse o CEO da Marco Polo, da Pomo 4. Tá? Então, olhando seus últimos resultados, ela também vem pagando dividendos, já pagou aqui 3 vezes em 2023, possivelmente 2024 começa em 3 meses também. E aí a gente olha para os seus dividendos que vem crescendo, a distribuição 6 centavos, 9 centavos, 10 centavos, 14 centavos, 2023, 23 centavos. E aí a gente começa a fazer as nossas projeções, porque elas, em períodos normais aqui, 2014, aí tivemos a crise, caiu o lucro, 2016, 17, 18, ela distribuiu 50% na média aqui do payout, do quanto ela lucrou, tá? Então no ano de 2023 ela entregou só 17%, o que nos diz que dividendos maiores chegarão aí até o próximo ciclo de pagamento de 2024. Aqui para a Marco Polo, tá bom? Então, nesta noite, pessoal, me deixa aqui nos comentários se você está olhando para a Pomo 4 aí, após o CEO após o CEO confirmar e falar também sobre isso, né? É importante a gente sempre estar ligado nas notícias, matérias e apresentações. Agora, na parte da Cielo, a Cielo aprovou 191 milhões de juros sobre capital próprio. Vamos entender qual que é a data, tá? Então, essa data para esse juros sobre capital próprio, o valor bruto é 7 centavos. Aqui a gente tem que tirar 15% do imposto de renda, tá bom? Que aí vai dar um valor líquido abaixo de 7 centavos, obviamente. A data com é dia 7 de novembro. A data ex para você vender suas ações se você quiser, dia 8 de novembro. E a data de pagamento no dia 23. Então, muito bom. Anuncia data ex e paga no mesmo mês, também é bom aí para quem está olhando para dividendos da Cielo, tá? Agora falando dos seus resultados, ela trouxe um lucro líquido aqui de 456 milhões, só que da Cielo veio 256 contra 245 no segundo TRI de 22, um aumento de 4%, mas uma queda aí do segundo TRI de 23 aqui de 437, 41% negativo. A gente olha aqui que houve aqui, na verdade, ó,
terceiro tri de 23, terceiro tri de 22. Então eu falei como se fosse esse ano, como o ano anterior, né? Não, então, ó, 256 milhões no terceiro tri de 23, terceiro tri de 22, comparado ao ano, caiu 4%, comparado ao segundo tri de 23, caiu 41%, um lucro de 437, caiu quase 50%. Então, aí uma errata, tá? É normal, o vídeo sem edição a gente tende a olhar e errar mesmo. Aí a Cateno também trouxe um resultado positivo e uma queda comparado ao trimestre anterior. Comparado ao ano positivo, trimestre anterior negativo. E aí a gente tem o que aconteceu também. As suas receitas caíram 3% comparado ao ano anterior. E aí, comparado ao trimestre anterior, 4% da Cielo. Tá? Então a gente precisa entender isso. Na parte da geração de caixa, a gente teve uma margem EBITDA aqui recuando ao ano aqui de 38 para 37,9, e no tri contra tri a gente teve 16 pontos percentuais. No momento que a gente olha, estamos perdendo margem aqui no case de Cielo, tá bom? A gente precisa entender isso. Isso é ruim. A gente olha para suas despesas, terceiro tri 23 contra o ano anterior, aumentaram 17%, mas só que quando a gente olha para a receita aqui da companhia, né, a receita não aumentou, caiu contra o ano anterior. E aí a gente vê as despesas e aumentou 17%, mais do que 7 vezes aí. Então a gente precisa entender que foi negativo essa parte de despesa aqui, com o pessoal aumentando, 17, despesas gerais também aumentando, as despesas operacionais também aumentando. A gente precisa entender que é ruim nesse momento para a Cielo. E também, para completar, né, o combo, a gente vê a base ativa de clientes diminuindo aqui. A gente pode ver que mantém-se ali grandes contas, porém varejo e empreendedores vem caindo. É interessante entender, 919 mil clientes aqui, a base de clientes ativos, e isso traz um impacto aí para o seu resultado, aí tanto na receita caindo 4%, tá? Então, os dividendos aprovados aqui de Cielo, a gente precisa entender tudo isso, olhar para a sua cotação, que o gráfico de um ano nos mostra, que ela saiu de 5,33, recuou para R$ 3,40 ajustado, 36%, e aí subiu 2,27%, porque o mercado ele esperava aí, com certeza que seria um resultado muito pior do que esse, tá? Nesse preço, nessa cotação, ela entregou aqui quase 9% de dividendos. Se você tivesse há um ano atrás Cielo, você teria recebido 28 centavos, mas só que você tem que entender que se você tivesse há um ano atrás, você estaria com um preço médio de 5,50. Então não seria 8%. Aí já começa as nossas análises, tá bom? Então, dito isso, a gente olha também para os indicadores, valor patrimonial abaixo de 1, indicando desconto, um PL aqui de 5, sendo que a média aí, se a gente olha para a Visa, para outras aí é mais que 20, então na média dela daqui do Brasil 13, então isso indica ainda desconto, tá? Um ROI 16% bom, margem EBITDA ainda até que tranquila nos últimos meses e uma periodicidade de pagamento de dividendos aí praticamente trimestral, tá? Então ela pagou em janeiro, maio, agosto e agora ela vai pagar, só confirmando, em novembro. Então novembro, agosto, maio e janeiro ela está anunciando e pagando dividendos. Os seus dividendos nos últimos 5 anos cresceram, caíram, subiram, diminuíram? Como que foi? Podemos ver que ficou em linha, né? Depois ali após pandemia, 6 centavos, depois 17, 25, 14. Só que antes tinha um dividendo muito forte aí para suas ações, porque ela era praticamente um monopólio, né? Quem lembra na época aí de 2013, antes aí, praticamente o pessoal ainda, vou passar um cartão de débito. Na Cielo, não, Cielo tem que cobrar R$1 a mais e tal. Então ela tinha taxas muito altas, o pessoal, quando era assim, um mínimo aí, não sei se vocês passaram por isso, lembro que eu estava trabalhando, comprava um refrigerante de R$2, R$2,50, e aí tinha que pagar R$1 a mais de taxa aí, porque os mercadinhos pediam, né? Infelizmente a gente aceitou isso no passado. Tá bom? Então é importante a gente sempre estar comentando e falando das ações, tá? Entender que cada um tem uma visão, então use sabiamente as informações, mas não ampare, não coloque tudo em cima deste vídeo aqui, tá? Por favor. Então é isso, pessoal. Meus agradecimentos a todos. Eu compro o dólar pela Quantifury. Fiquem com Deus e até a próxima.